E aí galera, tudo bem com vocês? E esse é o nosso último vídeo do período. Nós vamos parar por aqui. É, Terminaremos o roteiro 10, tá? E aí a prova vai ser desde de onde nós paramos, né? Até aqui, ok? Então, primeiramente dizer para vocês que é uma porcaria ficar dando aula desse jeito. Eu tô com saudade de vocês, eu sei que a gente não teve tanto tempo assim para se conhecer, mas para quem está vendo esse vídeo aqui no primeiro semestre de 2020, cheguei a ter um contato com vocês e não é do meu feitio essa ideia de videoaula. Para mim tem sido uma experiência bem interessante para eu perceber que é uma porcaria. Para mim é péssimo, não gosto, não tenho costume de ficar falando com câmera, daria um péssimo ator talvez, mas nem sei, né, que ator ainda consegue contracenar com alguém, mas ficar falando por nada, para mim é horrível. Enfim, de qualquer maneira foi um prazer em conhecê-los e assim que essa pandemia passar, é muito provável, quase 100% de chance de nós continuarmos, né, pessoalmente com aulas. E vou deixar aqui meu fraterno abraço para vocês, pedir desculpa por qualquer coisa, porque eu não sei editar esses vídeos, eu sou péssimo, eu sou novo só na idade, mas na minha cabeça eu sou um velho de 80 anos, minha idade é a idade do meu nome mesmo. Então, pedir desculpas antecipadas aqui, agradecer pela atenção, carinho de vocês de sempre. Forte abraço. Então, vamos lá pegar nesse último roteiro aqui. Faltou a gente falar de participação dos lucros e resultados. Não é isso? Previsto lá no artigo 7º, inciso 11 da Constituição e também regulamentado por uma lei complementar, por uma lei que é a Lei 10.101 de 2000. E o artigo 7º ele é bem claro, ele diz que a participação dos lucros ou resultados é desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Né? É um direito dos empregados. Quando ele fala desvinculado da remuneração, é porque aqui ele não vai ser computado para efeito de nenhuma verba trabalhista, sequer do 13º, né, que a gente viu que o 13º calculado sobre remuneração, ele não entra para cálculo de 13º, de férias, de nada. Tá? Ele é pago de uma forma completamente avulsa. Na verdade, pessoal, esse artigo 7º da Constituição, nesse ponto, ele tenta aproximar o empregado da figura de sócio. Né? É como se você estivesse participando dos lucros, dos resultados da empresa, como se fosse um sócio, um associado de pequena, com cotas pequenas, ínfimas, né? Mas um associado. E aí a ideia dele é trazer para a relação de emprego essa ideia de que os dois não são antagonistas um do outro, né? O empregado e o empregador, na verdade, eles são complementares. O emprego depende dos dois para seguir junto. E aí a participação dos lucros e resultados é você mostrar para o empregado o quanto você tem de gratidão para ele, e ao empregado mostrar para o empregador o quanto que ele se esforçou para tentar ganhar mais junto com o empregador, de uma forma ali solidária, como o próprio preâmbulo da Constituição prevê. Né? Lógico que essa é a parte bonitinha, nem todo mundo faz isso, mas o ideal é que fosse assim. Mas a ideia é que para o empregador dividir os seus lucros, né, ou partilhar dos seus resultados com o seu empregado, ele, na verdade, ele tem que também obter alguma vantagem em troca. E o maior esforço do empregado não é a única vantagem, porque se fosse só a única vantagem que ele tivesse, se fosse só essa a única vantagem que ele tivesse, valia mais a pena você pagar comissão. Então aqui, quando a Constituição desvincula esse valor da remuneração, isso é vantajoso demais para o empregador, porque diferente das comissões, que são salário, aqui a gente não tem nem o enquadramento como remuneração. Ou seja, o pagamento que é feito para o empregado aqui, ele é feito no valor nominal. O empregador não vai pagar tributo com isso. Pelo contrário, ele vai até se desonerar de alguns tributos. Né? Então, é uma forma bem interessante para o empregador dar um aumento nos ganhos do empregado, sem que tenha que pagar um monte de impostos, tributos em geral, que ele tem que pagar quando ele dá um aumento de salário, por exemplo. Tá? Então, o artigo 3º da Lei 10.101, que regulamenta aí essa participação, ele é bem claro, ele diz: a participação de que trata o artigo 2º não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado,
nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se aplicando o princípio da habitualidade, né? Então, mesmo que pague com habitualidade, essa participação nos lucros e resultados ela não será considerada, em hipótese alguma, como salário, né? Lógico, se ela cumprir os requisitos da lei, né? E entre os requisitos da lei, nós temos que, para que haja a possibilidade de instituir esse plano, né, de participação nos lucros e resultados, é necessário que haja uma negociação entre empregado e empregador, porque cada empresa vai ter, né, cada setor, cada empresa vai ter as suas possibilidades, né? Cada empresa, por exemplo, se eu falar assim, vou participar nos lucros de 2% da empresa. Se for uma micro ou pequena empresa, 2% pode ser pouquinho. Mas agora, se eu estou falando de uma Vale da vida, 2% é dinheiro pra caramba. Então, assim, óbvio que isso daí tem que ser analisado caso a caso. E isso é combinado entre empregado e empregador. Mas como qualquer combinação na relação de emprego, para que ela realmente tenha manifestação de vontade em pé de igualdade, ela vai ser feita no plano coletivo. E aí a gente tem o artigo 2º da própria lei que diz o seguinte: a participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo. Inciso 1. Comissão paritária escolhida pelas partes, integradas também por um representante indicado pelo sindicato da categoria. O que seria essa comissão paritária escolhida pelas partes? Como o próprio nome diz, paritária vem de par, né? Então, é uma comissão composta por representantes dos empregados e representantes do empregador, no mesmo número. Por exemplo, se eu tiver 2 representantes dos empregados, eu tenho 2 do empregador. Se eu tiver 4 dos empregados, eu tenho 4 do empregador. De maneira que eles possam conversar ali em pé de igualdade para chegar a um acordo, ok? E se for escolhida essa comissão paritária, tem que ter um representante do sindicato, porque ele vai atestar ali a legitimidade do que foi proposto, ele vai atestar que aquilo ali aconteceu sem que tenha havido algum tipo de coação, certo? Fora isso, também pode ser realizado por meio de convenção ou acordo coletivo. A forma mais comum de se ver a realização de participação nos resultados é o acordo coletivo, porque muitas vezes você vai direto no sindicato e já resolve tudo com ele, como serão os parâmetros e os padrões, né, dessa participação nos lucros e resultados, ok? De maneira que aí cada setor vai ter uma participação diferente, cada trabalhador eventualmente vai ter uma participação diferente, ou então pode ser que também a empresa escolha por pagar todo mundo de maneira igual, enfim, isso daí vai realmente depender do caso a caso. Certo? Então, você poderia até me perguntar, Osório, mas qual a diferença de participação nos lucros e participação nos resultados? Vejam bem, participação nos lucros é quando você combina o seguinte: o que eu lucrar no ano, eu vou tirar uma fatia desse lucro e fazer com que os empregados participem desse lucro. De maneira que se eu não lucrar, ninguém vai ganhar nada a mais. Mas se eu lucrar, vocês vão ganhar uma porcentagem sobre o meu lucro. Ou seja, quanto mais eu lucro, mais vocês ganham. Por isso que o empregado vai se engajar melhor, né? Já a participação nos resultados, o empregador ele vai estabelecer naquele acordo coletivo que ele fizer, ou na convenção coletiva, ou até mesmo no acordo que ele fizer ali com aquela comissão paritária, ele vai estabelecer metas, né? Se eu reduzir o meu custo em X, todo mundo vai participar dessa redução e vai ganhar tanto. Se eu aumentar o meu lucro em Y, todo mundo vai participar desse aumento e vai ganhar tanto. Então, assim, a participação dos resultados ela é mais ligada a resultados práticos de que você já convencionou antes, né? Metas que você estipula com seus empregados. Participação no lucro já é uma situação que você vai participar diretamente de tudo que for auferido como lucro pela empresa. Tá? O pagamento dessa participação ela vai ser realizada de maneira semestral ou anual. Tá? Porém, inclusive aqui eu até vou deixar claro, se o pagamento for mensal, trimestral, bimestral, aí você não está fazendo participação nos lucros e resultados. Aí, na verdade, é uma fraude e esse valor vai virar salário. Tá? Então, o pagamento ele tem que ser semestral ou anual. Agora, se houver na convenção coletiva ou no acordo coletivo outro tipo de pagamento, outra forma de pagamento, aí a gente vai poder
observar a convenção ou um acordo coletivo. Então, por exemplo, se na convenção ou no acordo coletivo tiver a previsão de que a participação nos lucros vai se dar de forma trimestral, está na convenção coletiva, está no acordo coletivo, a partir da reforma trabalhista, esse tipo de estipulação passou a ser válido. Antes da reforma trabalhista não era válido, não. Tá? Inclusive, eu até trouxe para vocês no material de vocês o artigo 611-A, que ele diz o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre, inciso 15, participação nos lucros e resultados da empresa. Então, aqui, né, se por acaso a empresa, por convenção ou acordo coletivo, tá, estabelecer outro padrão de pagamento em vez de semestral anual, vai ser possível a partir da reforma trabalhista. Tá? Inclusive, isso foi questão de OAB. Fica aí curiosidade para vocês. Na OAB perguntava qual tipo de combinação que era possível fazer. E aí falou, no caso concreto, uma convenção coletiva, se eu não me engano, tinha combinado de fazer participação nos lucros de forma quadrimensal. E perguntou se isso era possível. Na verdade porque foi convenção coletiva. Se fosse uma combinação do empregador por meio da comissão paritária, sem ser por acordo ou convenção coletiva, não seria. Porque aí seria só semestral ou anual. Tá? Mas, enfim, mesmo com essa possibilidade, o comum é que essa participação ocorra realmente de forma semestral ou anual. Que aí a empresa tem até um pouco mais de facilidade, né, na contabilidade dela para distinguir ali o que foi de lucro, se os resultados foram realmente alcançados e tudo mais. Tá? Mas aqui, para finalizar o assunto, tem uma curiosidade para vocês, uma súmula relativamente recente, que é a súmula 451, ela colocou uma pá de cal num assunto que era bastante discutível, que é o seguinte. Vamos supor que a convenção coletiva diz o seguinte: vai haver participação de lucros no fim do ano, no fim de cada ano. E aí o empregado é dispensado na metade do ano. Nesse caso, os empregados começaram a brigar pelo seguinte: o lucro que você alcançou no fim do ano só foi possível por todo o trabalho que foi feito durante o ano pelos seus trabalhadores. E eu, até a metade do ano, trabalhei. Então eu tenho direito a ganhar pelo menos o proporcional ao meu trabalho. O proporcional de lucro que eu te proporcionei quando eu estava ali trabalhando, eu tenho direito, né? Quando eu estava trabalhando, eu tenho direito de receber. E aí os trabalhadores e empregadores entraram em vários embates até que essa súmula resolveu o problema. E disse o seguinte: fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Né? Então, pelo TST, nem as convenções nem os acordos coletivos podem fazer isso, porque seria uma cláusula abusiva. Né? Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para resultados positivos da empresa. Então, mesmo quando você sai antecipadamente do momento da distribuição, você tem direito a receber. Mas aí você fica assim: professor, mas como é que a empresa vai pagar? Vamos lá, falar em situação contábil. Como que o contador vai colocar na rescisão dele? Vai ser como? É o seguinte: ele vai fazer rescisão comum, normal, vai fazer rescisão certinho. E quando vier a distribuir lucros, ele vai fazer um termo que é chamado de rescisão complementar. Tá? Então ele vai fazer a rescisão complementar, que apenas para a distribuição daquela participação que ele não teve a oportunidade de receber quando era empregado, porque saiu do emprego antes. Ok? Então, por meio dessa rescisão complementar, ele vai receber sim a parcela proporcionalmente, né, que ele trabalhou. Ok? Enfim, essas eram as parcelas em espécie que eu tinha para falar com vocês, a que eu falei agora e as das videoaulas anteriores. E a partir de agora a gente pode continuar a falar de remuneração e salário do ponto de vista agora das obrigações, né? De como pagar, onde pagar. Lembra que lá no Direito Civil vocês aprenderam, né, o local do pagamento, data, momento do pagamento, esse monte de circunstâncias contratuais? Aqui a gente também tem na CLT essas previsões. E aqui guardem essa dica. Esse daqui é um dos principais artigos da CLT, né?
junto aí com o artigo 9º, 468, esse 464 é um dos melhores artigos da CLT. Do ponto de vista processual, é um dos melhores que tem mesmo. Por quê? Ele traz uma situação que ele impõe uma obrigação para o empregador, que o empregador ele já está sabendo como ele pode não se dar mal no futuro. Ao passo que o empregado também já fica sabendo como que ele pode fazer prova do que ele alega no futuro, no que diz respeito a pagamento. Por quê? Porque aqui nesse artigo 464, ele traz a seguinte situação. Se o empregador paga o salário, como em qualquer tipo de serviço, quem paga fica com um recibo. Né? Quando você vai comprar, por exemplo, um imóvel, você não fica com um recibo? Você não fica ali com a nota fiscal, uma escritura, sei lá? Então, o empregador que paga, ele tem que ter o recibo. Então, se você alegar, por exemplo, numa ação, só o empregado não recebeu o mês de março, naturalmente, o ônus de provar que te pagou o mês de março é do empregador. Por mais que seja fato constitutivo do seu direito, é um fato negativo. Você dizer assim, ó, ele não me pagou. E quem tem a obrigação de ter o recibo para provar que pagou é ele. Então, o ônus da prova fica direto com o empregador. Veja o artigo 464. Ó. Pagamento do salário poderá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital. Ou, não sendo essa possível, a seu rogo. Né? Então, veja, o pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo. Esse contra recibo é o contra-cheque. Tá? Lá no sul eles costumam chamar de olerite, mas aqui a gente costuma chamar só de contra-cheque. O contra-cheque é aquele retângulozinho verdinho que vem com a descrição dos seus pagamentos, dos seus descontos. Né? Então, esse contra-cheque assinado fica com o empregador. Mas aí você pode falar, Osório, eu sou empregado, eu nunca assinei um contra-cheque. Eu até recebia, mas eu não precisava assinar, porque meu empregador me pagava mediante depósito em conta. Sim, é possível também. Aqui a gente vai para o parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Essa conta desse parágrafo único é a conta salário, tá? Porém, né, a gente sabe que, mesmo quando o pagamento do salário é feito em conta corrente ou em conta poupança, isso não vai fazer com que o pagamento seja considerado não feito. Ok? Não vai ter nenhum tipo de nulidade. Mas o correto mesmo, inclusive isso pode até gerar algum problema com a fiscalização trabalhista, do ponto de vista administrativo. Que o correto mesmo é, ou você paga em dinheiro na mão, tá? Pode até ser cheque, mas tem que pagar na mão, ou você vai... E aí quando você paga na mão, você pega o recibo no contra-cheque, ou então você deposita em conta salário, tá? Mas é óbvio que, para efeito de relação de emprego, depositar em conta, qualquer que seja a conta em nome do empregado, já é prova bastante de recibo. Tá? Bom, ainda temos algumas formalidades com relação a pagamento no que se refere à extinção da relação de emprego. E aqui, antes da gente falar qualquer coisa, eu vou só comentar com vocês uma curiosidade sobre o trabalhador menor de 18 anos. O menor de 18 anos, quando ele é empregado, e aqui, mesmo que ele seja emancipado, tá? Isso não faz diferença não, na CLT não tem essa diferença. Ele pode assinar os recibos de pagamento do mês, tá? Os salários dele, recebeu o salário, ele pode assinar, não tem problema nenhum. Agora, a rescisão contratual, seja ela a pedido, seja ela por justa causa, sem justa causa, qualquer que seja o motivo, só vai ser considerada formalizada corretamente se estiver presente ali o empregado, menor de idade, menor de 18, e o seu representante. Curioso, né? Tem que ter ali a CLT, no caso, os pais ou responsável, né? A CLT exige que haja a presença dos pais na rescisão. Por mais que o empregado possa firmar recibos de salário, esse recibo final, que é o recibo da rescisão, ele não pode. Essa é uma curiosidadezinha para vocês. Outra coisa interessante é o seguinte: quando você pede para sair, é mandado embora, tanto faz, você vai fazer o acerto com o seu empregador das verbas trabalhistas rescisórias, né? Então ali você vai ver 13º proporcional, férias proporcionais, se tiver férias vencidas, vai receber as férias vencidas, vai receber aviso prévio. Essas verbas que são decorrentes da rescisão, você recebe por meio de um contra-cheque também. Só que a gente não chama ele de contra-cheque, a gente chama ele de termo de rescisão do contrato de trabalho.
carinhosamente conhecido por aí como TRCT. TRCT. T, termo, R, rescisão, C, contrato, T, trabalho. Né? E o TRCT, ele é como se fosse um contra-cheque mesmo. Ele consta nele ali todas as informações do empregado e do empregador, constam, né, nele, e também constam nele motivo da saída do empregado, data da saída do empregado, se houver aviso prévio, data do aviso prévio, se ele foi cumprido ou não, tudo isso consta ali. Além disso, também constarão ali todas as parcelas que são de vencimento que o empregado vai receber e também as de desconto que o empregado vai ter, né, eventualmente, como por exemplo, imposto de renda, INSS, por aí vai. Tá? Então, nesse instrumento tem que estar tudo discriminado, e realmente vem tudo discriminadinho. O parágrafo 2º do artigo 477 diz para a gente o seguinte: o instrumento de rescisão ou recibo de quitação, que é esse TRCT, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificado a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Quer dizer o seguinte: se o empregador pegar e falar assim, olha, pelos meus cálculos aqui eu te devo 10 mil, aí coloca lá 10 mil e não fala do que ele pagou, é a mesma coisa que dizer que ele doou 10 mil para o empregado. Porque para ser considerado pagamento da rescisão, tem que estar discriminado verba por verba, valor por valor do que ele está pagando, até para que o empregado tenha ciência do que está recebendo, para saber se está recebendo corretamente, né? Então, isso daí realmente é necessário, beleza? E aí, tudo que estiver constando ali, e aí muito cuidado com isso, tá, gente? Se o empregado assina esse termo de rescisão, é porque ele recebeu esse valor, tá? Então, o ideal para o empregado é só assinar depois de receber. Tá? E eu, particularmente, já vi, nossa, isso é uma coisa que até chega a me deixar até triste, porque eu já vi pessoas empregadoras domésticas, né, fazendo isso com uma empregada doméstica que precisava muito de dinheiro. Na boa fé da empregada, falou, assina aqui o termo de rescisão. A mulher assinou, aí depois falou assim, tá aí, quanto você vai me pagar? Falou, não vou te pagar mais não, você já assinou. E aí entrou na justiça, ela apresentou o termo assinado e realmente não foi condenada a pagar, porque a assinatura ali no termo de rescisão é a mesma coisa que você dá quitação para tudo aquilo que está ali escrito. Se você deu quitação, significa que você recebeu, né? Então, assim, muito cuidado com isso, tá? O ideal é você só assinar depois de ter recebido. E o empregador também, o ideal é sempre pagar em conta. Por quê? Porque se o empregado também tiver de má fé e não quiser assinar depois que você pagou, você vai ficar sem recibo. Então, o ideal é você pagar em conta, que aí você já tem a prova do recibo, tá? Enfim, mas isso é só questão de malícia mesmo, né? Supondo que nós estejamos no mundo dos ursinhos carinhosos, se é que vocês sabem o que é ursinhos carinhosos, né? Porque muita gente já nem deve pegar essa referência mais. Tudo seria bonitinho, você entregaria o dinheiro, a pessoa assinaria e estaria tudo certinho, né? Mas aí, por exemplo, se a pessoa depois quiser entrar na justiça para cobrar qualquer coisa do contrato de emprego, ela vai poder entrar, né? Só que se for para cobrar qualquer parcela que está constando ali no termo de rescisão e que ela assinou, ela não vai receber, porque ela já deu quitação, tá? Bom, uma novidade da reforma trabalhista com relação a esse TRCT é que agora é possível que você faça termos de quitação anual, que é como se fosse um termo de rescisão, né? Que vai constar ali quitação das parcelas que você recebeu no ano. Você faz esse termo para você ficar garantido, né? No caso aqui, muito bom para o empregador, que fica garantido que ele tem aquilo ali como recibo, né? Porque ele já quitou aquelas parcelas. Então, por exemplo, o empregador, às vezes ele perdeu alguns documentos, pegou fogo no depósito, sei lá, um depósito de documentos pegou fogo, enchente, não sei o quê. E aí, para ele não ficar sem esses recibos, ele pode firmar esse termo de quitação anual, né? Mas para ele ser válido, ele tem que ser feito junto ao sindicato da categoria do trabalhador, beleza? Então, o artigo 507b ele fala: é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, pode ser até depois do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. E vejam, esse termo de quitação anual, você não precisa nem de ir na justiça, não. Firmou, ele já é válido, né? Basta que o sindicato assine junto, tá ótimo. E aí, tudo que você discriminar ali e que o empregado assinar, vai ser considerado pago, tá? Então, o parágrafo único aqui diz, ó, o termo discriminará as obrigações de dar e de fazer cumpridas mensalmente
e dele constará a quitação anual, dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Então, aqui nesse termo, por exemplo, você pode ajustar até questões de dano moral. Imagina que no mês tal teve um problemão na empresa, aí você fez uma combinação com seu empregado, olha só, não, aquilo ali foi errado e tal, você tem direito a um dano moral, vocês vão lá, fazem um acordo no valor X, e aí vocês não precisam de ir na justiça, bastam que vocês vão a um sindicato e assinem ali no termo que você recebeu aquilo naquele mês por causa daquela situação e que você está dando liberação para o seu empregador em troca daquele dinheiro e fica tudo tranquilo, não precisa de ir à justiça para homologar acordo, tá? Que vai continuar sendo válido nesse termo de quitação anual também. Bom, feitas essas considerações, ainda temos que falar, né, do local do pagamento, dia do pagamento, como tem que ser. E aí, vejam bem, o dia do pagamento todo mundo já sabe, né? Ele vai ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Porém, esse até o 5º dia útil, é necessário que esse pagamento também seja efetuado em dia útil, tá? Porque a CLT, ela obriga o empregador a pagar o empregado em dias úteis, tá? No local de trabalho, dentro do horário de trabalho, ainda por cima. A não ser que isso daí tenha algum tipo de prejuízo de trabalho. Aí ele tem que fazer imediatamente depois, quer dizer, encerrou o expediente, paga, né? E isso, lógico, se o pagamento for feito ao vivo e a cores. Se o pagamento for feito por meio de depósito, conta em banco, aí não tem problema. Aí pode ser em dia que não é útil, pode ser fora do horário de trabalho, né? Porque depósito em conta bancária a gente sabe que tem lá os seus horários também, e normalmente cai em dia útil, então não tem tanto problema. Então o artigo 465 ele fala: o pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior, que é aquele 464 que nós já tínhamos lido. Ok? Então, agora a gente já sabe, né? Forma de pagamento, local do pagamento, dia de pagamento, como funciona. E para a gente finalizar a nossa aula, eu quero falar com vocês sobre os descontos, né? Porque todo contra-cheque, inclusive termo de rescisão, ele tem lá a parte de vencimentos, né? Salário base, hora extra, adicional noturno, tal. Mas ele também tem a parte de descontos, que é a parte que o empregado chora na hora que vê, né? Que é triste de olhar aquilo. Mas a gente tem os descontos. Os descontos mais famosos que a gente sabe que existem, que são possíveis de ser feitos, porque a lei exige, inclusive, são o imposto de renda e o INSS na fonte, né? O desconto previdenciário. Mas não são só esses descontos que são possíveis de ser feitos, tá? Embora a gente já saiba também, nós já estudamos lá na segunda aula que nós tivemos, o princípio, que são aqueles 4 Is, né? Que eu comentei com vocês: irrenunciabilidade, irredutibilidade, intangibilidade, lembra disso? Aquele monte de I, impenhorabilidade. A gente sabe que não é possível, via de regra, que o empregado faça descontos no salário do empregado, né? Que o empregador faça descontos no salário do empregado. Não é possível, via de regra. Inclusive, também não é possível, via de regra, que o salário do empregado seja reduzido, né? A gente tem aqui, eu trouxe para vocês, né, o artigo 7º da Constituição, que traz o princípio da irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. E aí aqui a gente tem até uma novidadezinha da reforma trabalhista, que fala exatamente de como que é feito esse acordo ou convenção coletiva, né? O artigo 611-A, parágrafo 3º, diz: se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Ou seja, já colocando a obrigação de, se por acaso houver redução salarial por meio de convenção ou acordo coletivo, tem que garantir uma certa estabilidade para o empregado, né? Então a própria lei já traz essa obrigação. Enfim, só para a gente contextualizar isso com o Covid, por isso que surgiu, inclusive, naquela medida provisória que fala de redução de salário e suspensão de contrato, surgiu aquela discussão se isso seria constitucional ou não, quando for feito por contrato individual. E a resposta claríssima é, com certeza, inconstitucional. Mas o STF, que a princípio, por meio de uma decisão monocrática, havia afirmado que é inconstitucional, por motivação política, acabou derrubando essa decisão e hoje a gente sabe que os empregadores e empregados estão fazendo essa negociação individual de redução de salário e suspensão de contrato.
tá? Mas assim, em tese, e aqui eu não estou querendo me imiscuir nessa seara política, até porque é difícil até de dar opinião nesse momento, a gente está passando por ele, né? A gente está vivendo, a gente não está olhando para trás analisando, a gente está vivendo, complicado de dar uma opinião sobre o que é certo e o que é errado, mas com certeza do ponto de vista jurídico é inconstitucional, não tem jeito, né? A Constituição fala irredutibilidade de salário, salvo convenção ou acordo coletivo. Ponto, acabou. Não dá para você ler isso e entender, ah, não, pode individual também. Não, não dá para fazer isso, né? A não ser que você não saiba ler português. Mas, enfim, fica aí para reflexão. Lógico que do ponto de vista político, a gente sabe que o STF é um tribunal político, acaba que não, o direito nem sempre é aplicado da forma como deveria quando eu falo em ordenamento jurídico, né? Enfim, temos também aqui, vocês já estudaram provavelmente no CPC, o artigo 833, que fala da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, né? Enfim. E na CLT, nós temos um artigo específico também, que fala justamente do que eu quero conversar com vocês agora, que fala sobre os descontos que são possíveis de serem feitos nos salários dos empregados, tá? A regra que o artigo 462 traz é a regra da intangibilidade, ou seja, eu, como empregador, não posso realizar descontos nos salários dos meus empregados. A regra é essa. Mas já de cara ele traz 3 exceções. Ó, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, princípio da intangibilidade. E aí depois ele traz as exceções. Salvo quando este o quê? Este desconto resultar de adiantamentos. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Óbvio, se eu chego para um empregado e falo assim, você ganha R$ 1.500, estou te adiantando metade. No final do mês, vou te pagar o salário inteiro? Óbvio que não, né? Vou te pagar só a outra metade. Então eu vou descontar. Adiantamento não precisava nem estar aqui. Mas enfim, melhor constar, né? Para evitar discussão. Segunda exceção, dispositivos de lei. Gente, dispositivos de lei tem um zilhão de exemplos que eu posso dar para vocês. A gente tem, por exemplo, um dispositivo na lei do plano de saúde que permite, caso o empregado consinta, permite que os descontos do plano de saúde sejam feitos direto no salário. A gente tem, por exemplo, o empréstimo consignado em banco, que você conversa com o banco conversa com o seu empregador e eles combinam de fazer o desconto direto do empréstimo, né, o pagamento do empréstimo direto no seu salário. Isso está em lei também, né? Lei do empréstimo consignado. Nós temos vários exemplos. Os mais conhecidos, com certeza, são imposto de renda e desconto previdenciário, que por força de lei são retidos na fonte pelo empregador. É um desconto que o empregador opera por força de lei, ok? E a última exceção aqui seria por meio de contrato coletivo. Então percebam, eu não posso combinar com o meu empregador um desconto sem que isso esteja previsto em lei, sem que isso seja decorrente de um adiantamento salarial, sem que isso seja feito de maneira coletiva, tá? Individualmente não pode, ok? Então, coloquei aqui para vocês, né? Deixei bem mastigadinho aí, o empréstimo compulsório, a lei do empréstimo compulsório, que permite até 35% de desconto no salário, né? Previdência social, imposto de renda, plano de saúde, se tiver, lógico, né? Plano de saúde, plano odontológico, se o empregado consentir, se ele quiser, aí o empregador pode descontar do salário. E aqui nós temos um desconto que que sempre foi, né, um desconto que sempre gerou muita discussão, que é a antiga contribuição sindical obrigatória. Também já foi chamado de imposto sindical de maneira equivocada, porque ele não tem qualidade de imposto, mas aquele pagamento obrigatório de um dia de serviço por ano que você tinha que pagar para o seu sindicato, mesmo que você não fosse sindicalizado, ele caiu com a reforma trabalhista. Ele não era previsto na Constituição, ele era previsto na CLT. E com a reforma trabalhista ele caiu, né? E junto com isso, ainda chegou uma proibição expressa na CLT de que as convenções ou acordos coletivos previssem descontos no salário do empregado sem que o empregado tivesse concordância. Então é o seguinte, hoje, por força desse artigo que eu coloquei para vocês, 611b, inciso 26, né, o sindicato ele não pode determinar numa convenção coletiva que o empregador vá fazer algum desconto, a não ser que o empregado expressamente concorde.
Tá? Eu tenho visto bastante gente aí, bastante empresa, bastante sindicato enganando aí empregados. Na verdade, não é nem culpa tanto das empresas, as empresas querem mais fugir do conflito com os sindicatos, é culpa mais até dos sindicatos mesmo, mas até os sindicatos de empresas estão fazendo isso com algumas empresas, que é o seguinte: eles colocam lá uma cláusula na convenção coletiva dizendo: ah, mas porque eu fiz essa convenção coletiva, você vai me pagar uma ajuda de custo aqui para o sindicato. Não dá o nome, né, de contribuição sindical, mas dá um outro nome. Gente, isso é proibido. E tem muitos deles que fazem o seguinte: ah, não, mas se você não quiser pagar, manda uma carta para mim, vem aqui e me manda uma carta que você não quer pagar. Tá errado. Na verdade, eles só podem cobrar se você expressamente deixar. Não é que você tem que mandar carta para eles que têm que mandar para você pedindo para cobrar. Tá? Então, olha só como está a redação desse artigo 611b, inciso 26. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva e de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos: da liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, para quem não sabe que anuência é concordância, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Perceba que aqui não fala somente a antiga contribuição obrigatória, não. Fala qualquer cobrança. Então não interessa o nome que você queira dar. Qualquer nome que você der que for tirar dinheiro do salário do empregado, só pode ser feito se e somente se houver prévia anuência do empregado. Não é o empregado que tem que mandar cartinha para dizer que não quer pagar, não. É você que tem que mandar uma carta para ele assinar expressamente que ele quer pagar. Ok? Então eu coloquei aqui, inclusive, para vocês, no material de vocês, 2 julgados extremamente recentes, um de março de 2020, o outro de agosto de 2019. Eu estou aqui fazendo esse vídeo em junho de 2020, então são bem recentes mesmo, 2 precedentes do TST na aplicação desse artigo 611b, né, proibindo os sindicatos de efetuarem descontos, né, dos salários dos empregados. Que esses descontos, é óbvio, não são feitos pelo sindicato. O sindicato manda o empregador fazer, o empregador faz. Né? O empregador que fizer também estará incorrendo em violação legal. Tem que tomar muito cuidado. Ok? Bom, o 462, continuando aqui para a gente finalizar a aula, o 462 ele também tem um dispositivo no parágrafo 1º que traz uma outra possibilidade de desconto, que é em relação a danos causados pelo empregado. Tá? Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho maior, mas é só para a gente finalizar mesmo essa matéria. Então, com relação a danos causados ao empregado, pelo empregado, aliás, ao empregador, o empregador só pode cobrar do empregado os danos que ele causar se houver dolo do empregado. Se o dano que o empregado causou foi com culpa, não foi de propósito, foi com culpa, foi por negligência, imperícia, imprudência, aí, para cobrar esse dano do empregado e fazer o desconto direto no salário dele, somente se houver um acordo entre eles nesse sentido. É o que eu sempre costumo dizer. Se você quer ter a possibilidade, não quer dizer que você precise fazer, mas se você quer ter a possibilidade de descontar algo no salário do empregado por algum erro que ele cometer, por algum prejuízo que ele te causar, tem que estar escrito. O ideal é desde o contrato de emprego mesmo. Você vai contratá-lo, você já escreve. Se não quiser fazer um contrato à parte, escreve no carteiro de trabalho, tem lá anotações gerais. Escreve assim, ó, qualquer dano causado pelo empregado com culpa ou dolo será ressarcido por ele. Ponto. É só isso que exige o 462, parágrafo 1º. Olha só. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo. Né? Quer dizer, por culpa, só se tiver um acordo anterior. Ou então, por conta de dolo. Ok? Curiosidadezinha sobre o empregado rural. O empregado rural ele pode sofrer descontos também quando ele, para realizar as funções dele, ele tenha a moradia fornecida pelo empregador e a alimentação fornecida pelo empregador também. Tá? Nesse caso, o empregador pode descontar 20% do salário mínimo, mesmo que ele ganhe mais que o salário mínimo. 20% do salário mínimo a título de moradia. E pode descontar até 25% do salário mínimo a título de alimentação. Beleza? Mas é óbvio que ele tem que fornecer essa alimentação para ter esse tipo de desconto. Tá? E aí, o que traz isso para a gente é o artigo 9º aí da Lei do Empregado Rural. Depois vocês deem uma lidinha. Eu trouxe para vocês ele quase completo. Basicamente a parte que fala exatamente do desconto. Tá? E aí sim,
finalizando essa ideia, é só lembrar vocês que quando a gente fala de desconto no salário do empregado, o empregador ele só pode descontar no salário aquilo que também for salarial. O empregador não pode, por exemplo, pegar uma dívida cível, que ele emprestou um dinheiro para a mãe do empregado, e querer cobrar isso no salário do empregado. Não pode, tá? Dívida cível é cobrado na área cível. Ele entra com uma ação lá no juízo cível e cobra. Se a dívida for uma dívida cível decorrente da relação de emprego, entra na Justiça do Trabalho e cobra, mas ele não pode descontar isso no salário do empregado, tá? Porque a verba salarial, ela tem preferência sobre as demais. Você não pode ter uma compensação de verba cível com verba trabalhista. O que você pode pedir é compensação de verba trabalhista com verba trabalhista. Por exemplo, eu estou devendo umas horas extras para o empregado. Mandei ele embora. Só que eu já tinha adiantado o 13º dele. No final das contas, como ainda não chegou dezembro, ele está me devendo um dinheiro. E eu estou devendo dinheiro a ele também. Ele me deve o quê? O adiantamento que eu dei do 13º. E eu devo o quê? A hora extra. Aí eu posso pedir a compensação. Beleza? Agora, por quê? Porque eram verbas trabalhistas com verbas trabalhistas. Cível com trabalhista, de jeito nenhum. Ok? Então, eu até trouxe para vocês aqui a súmula número 18 do TST, porque na CLT mesmo só fala no artigo 767 sobre compensação, dizendo que tem que ser arguída como matéria de defesa. Mas a súmula 18 do TST, ela deixa bem claro o que eu acabei de falar. Ó, a compensação na Justiça do Trabalho está restrita a dívidas de natureza trabalhista. Ok? E com relação ao termo de rescisão do contrato de trabalho, você vai poder fazer um desconto no termo de rescisão? Vai, porque o termo de rescisão ele tem lá, né? Os vencimentos, os descontos. E se por acaso o desconto que você vier a fazer no termo de rescisão for um valor, né? Que o empregado, por exemplo, eu adiantei 6 meses de salário do meu empregado. Agora ele foi e pediu para sair. Eu vou ficar nesse prejuízo? Não, eu vou poder fazer o quê? Eu vou pegar toda a verba de rescisão dele que ele tem direito e vou descontar dessa verba de rescisão. Porém, as verbas rescisórias são verbas que o empregado ganha para ele poder se estruturar enquanto ele não arruma outro emprego. Porque agora ele vai ficar sem emprego, ele tem que sobreviver, né? Então, assim, a CLT, para não deixar o baque ser muito grande na rescisão, ela permite que você desconte na rescisão, no máximo, o valor de um salário daquele empregado. Não é um salário mínimo, não. O salário do empregado. Tá? Então, assim, se ele está me devendo 6 salários, eu não posso descontar os 6 salários. Eu só vou descontar um. Tá? E os outros 5, Osório? Os outros 5 você cobra dele depois, pelas medidas cabíveis, extrajudiciais ou judiciais, sei lá. Mas na rescisão mesmo, só pode descontar no máximo um. Tá? É isso que prevê o parágrafo 5º aqui do artigo 477. O parágrafo 4º fala da rescisão, né? O pagamento que fizer jus ao empregado será efetuado 1. Em dinheiro, depósito bancário, cheque visado, conforme acordem as partes, ou 2. Em dinheiro ou depósito bancário, quando o empregado for analfabeto. Parágrafo 5º. Qualquer compensação no pagamento, né? Aqui está falando desse desconto. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 mês da remuneração do empregado. Tá? Então, existe esse limite. Tudo bem? Fora isso, galera, esse vídeo ficou grandão, né? Fora isso, eu me despeço desse semestre com vocês e desejo a vocês aí um bom fim de quarentena, tomara que isso acabe logo. E grande abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Até a próxima.